Livro de Salmo 7. Glória a Deus. Está escrito assim: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e me livre, para que eles não arrebatem a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja de me livrar, somente até aqui. Meus queridos irmãos, aqui Davi está cantando um hino de misericórdia ao Senhor, porque era muita perseguição que Davi se enfrentava naquela época, sendo que nesse tempo Davi ele não era rei, quem reinava naquela época era Saul, mas Davi ele já era ungido. E quem hoje não sofre perseguição, difamação? E Davi ele era perseguido. E havia um homem da tribo de Levi, e esse homem ele perseguia, da tribo de Benjamim. Esse homem perseguia Davi, cujo esse homem tinha um nome como Cuxi. E eu fui procurar ver quem era esse homem que fazia parte da tribo de Benjamim. Esse homem ele era um dos líderes e ele era um dos seguidores de Saul. E lá em livro de Samuel 24, 9, Davi tem um encontro com Saul e fala para Saul: por que tu dá ouvido a este que te coloca contra mim, a esses homens que falam que eu quero ver o seu mal? E ali Davi tem aquele encontro. Logo após, Davi foge para aquela caverna. Antes de Davi fugir para a caverna, Davi fala: eis que o Senhor te colocará hoje mesmo você na minha mão, e eu não farei nada com você, porque tu és ungido do Senhor. Ou seja, meus irmãos, você não pode jamais colocar-se contra um servo do Senhor, porque tem muitas coisas que a gente enfrenta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós como cristãos, nós somos muito perseguidos. A Bíblia vai falar que o diabo ele brandará como um leão, sabe, para poder nos tragar. E há muita adversidade, muita luta que a gente supera e vence todos no nosso dia, porque a gente tem o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor a nosso favor. E eu quero deixar para os irmãos que aqueles que te caluniam, aqueles que falam mal de você, a gente não deve se retribuir e fazer do mesmo jeito. A gente não pode pagar da mesma maneira. Lá no livro de Samuel ele vai dizer que a melhor coisa que Davi fez foi se ajoelhar e orar. Ou então, o que eu tenho, sabe, aprendido com isso, minha pastora? Deixam falar, deixam apedrejar, porque o Senhor dos Senhores é Ele que peleja a nossa luta. Quando a gente coloca toda a nossa adversidade, toda a nossa luta nos pés de quem a gente tem que confiar e deve confiar, Ele não decepciona a gente. O Senhor dos Exércitos, Ele todos os dias Ele nos livra da cilada, nos livra do laço, nos livra, nos dando livramento da bala perdida, do homem sanguinário. É esse aí que a gente deve confessar toda a nossa mágoa, toda a nossa tristeza. Não adianta a gente virar para os nossos irmãos e chegar e falar: olha, hoje me aconteceu isso, me sucedeu isso. Sendo que no nosso meio, às vezes, acontecem dessas coisas. Muitas das coisas que a gente fala, essas coisas escapam. Mas é por maldade? Não. De repente você se abre com o irmão, você fala com o irmão determinadas coisas, esse irmão tentando te ajudar, procura outro irmão e fala: olha, fulano de tal está passando por isso. E isso se torna, queridos, uma bola de neve, se torna uma arma que o inimigo
seja, feche a porta do seu quarto em secreto com o Senhor e clama a Ele, fale com Ele todas as coisas que estão te acontecendo. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. O Senhor falou profundamente conosco nesse início de culto. E eu sei que o Senhor vai falar muito mais. Mas para Ele falar, nós precisamos estar com o nosso coração aberto e desejosos de ouvi-lo. Quem quer ouvir o Senhor aqui nessa noite? Então, glória a Deus. Aleluia. Quem quer adorar o Senhor juntamente comigo? Dá glória a Deus. Aleluia. Ontem foi um dia maravilhoso. Ou ainda há pouco nós começamos a estava fazendo com a diaconisa Maria. E a gente falando, eu perguntei, você está cansado? Estou não, pastor, estou muito feliz. E eu também, eu estava comentando com ela que a Josué e Caleb devem ter se sentido assim, né? Apesar do tempo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, eles dizendo, eu estou como no começo, eu estou feliz, eu estou com coragem, eu estou com força. Aleluia. E nós estamos com alegria e com força, amém? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eu te convido a ficar de pé. Se você quer adorar o Senhor, se você quer regozijar, aleluia, se alegrar na presença dEle, eu te convido a levantar sua mão para o céu. Fala, Senhor, eis-me aqui. Você pode levantar sua mão para o céu. Se apresenta para o Senhor. Quando a gente levanta a nossa mão para Deus, a gente está se apresentando para Ele, falando, eis-me aqui. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua graça. Eis-nos aqui, Senhor, diante do Teu trono. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fizeste no dia de ontem, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, podemos estar na Tua presença. Tu és bom, Senhor. As Tuas misericórdias duram de geração em geração. Pai, que a Tua graça, Senhor, nos alcança nessa noite. E nós iniciamos esse culto de louvor e adoração a Ti com alegria, aleluia, com gratidão. Muito obrigado, Senhor. Eu estou muito feliz na Tua casa. Eu sei que meus irmãos, juntamente comigo, também se alegram nessa noite. Louvamos, te louvamos, Deus. Aleluia. Nós te bendizemos. Fica à vontade no nosso meio. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Diga, Senhor, nós vamos mais uma vez.
gente acha que o mar está bravio, a gente acha que não vai conseguir suportar as dificuldades. Mas o Senhor hoje quer que você e eu nos lembremos que Ele é bom. Apesar da tempestade, apesar dos problemas, creia que Ele é bom. A fidelidade dele vai continuar com você. E Ele vai te segurar na palma da sua mão. Tem uma canção muito antiga que fala assim: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Certa vez,
Que tudo que é em mim sirva para te adorar, sirva para te louvar. Limpa a minha mente, perdoa os meus pecados. Purifica a minha alma, Senhor. Limpa a minha mente e meu coração. Eu me rendo a Ti. Depois dele, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, amém? Ao teu trono, Pai. Que o Senhor possa estabilizar a tua presença nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, dirigir esse culto, Pai, da forma que tu queres, Pai, não da forma que nós queremos, Pai. Que apenas o teu agir esteja sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora a gente continua falando. Continua nisso, adoro e eu amo o Senhor. O Senhor ele só confirma tudo que ele vem falando. Passei a tarde ouvindo uma palavra que falou muito comigo. Estudei, ouvi, já falei, orei. Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Eu quero pular por 5. Então disse eu, Isaías falando, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz de Deus, do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você falou, cantou agora com o ministério de louvor, dizendo que se rendia ao fogo do Senhor. Isaías, ele está passando por um processo. 5 capítulos anteriores, Isaías ainda não tinha se rendido aos pés do Senhor de verdade. Precisa que Uzias, ele venha morrer para que Isaías comece a tomar a posição e comece a ouvir e a ver a majestade do Senhor na sua vida. Eu não sei qual o processo que está se passando na tua vida. Eu não sei o porquê que você entrou nessas portas. De repente entrou porque é um rito que você está todo domingo, ou de repente você viu pela live alguém que compartilhou e te convidou a estar ouvindo a palavra do Senhor, estando conosco. Eu não sei qual é o motivo que o Senhor te trouxe aqui, mas eu quero te dizer, existe um Uzias na tua vida que precisava morrer, para que hoje você pudesse entrar e falar: Senhor, eu me rendo ao teu fogo, eu me entrego à tua vontade, eu me rendo para fazer aquilo que tu queres. Senhor, não adianta mais eu dar desculpa. Isaías está falando assim: ai de mim, eu sou um homem que habita no meio de um povo que tem impuros lábios, mas eu também tenho. O anjo do Senhor vai dizer: agora esse não será mais teu problema, tu está glorificado. A partir de hoje você tem que falar a minha palavra. A partir de hoje você tem que cumprir o evangelho. A partir de hoje
você tem que se entregar por completo, porque aquilo que impedia a tua caminhada, o Senhor já começou a separar, começou a tirar da tua vida. Aquilo que impedia de você prosseguir, de você alcançar, aquilo que impedia de você chegar a um lugar, o Senhor está falando assim, da morte do rei Uzias, da morte do teu empecilho, da morte daquilo que estava entre você e o Espírito Santo, da morte daquilo que estava no teu caminho, entre a promessa e você, nessa morte. Hoje o Senhor se apresenta, purifica os teus pecados, para você falar para você, a quem eu hei de enviar? Quem é que vai fazer o que eu falei? Quem é que vai cumprir o meu propósito? Quem é que vai estar na minha presença? Quem é que vai se jogar de verdade? Quem é que vai se levantar no meio de um povo que não quer nada e vai falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos desde o início do culto, não sei se vocês estão percebendo o que o Senhor tem falado conosco. Desde o início do culto o Senhor está falando, olha, eu quero renovar, eu quero mudar. Esse mês que nós passamos de setembro do renovo, o Senhor falando, eu quero renovar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Mas assim como Isaías, existia um parentesco com o rei Uzias. Existia uma forma que Isaías falava assim, não, eu estou escorado aqui porque aqui eu estou seguro. O Senhor está falando assim, eu quero tirar isso da tua vida para poder te levar a lugares maiores. Isaías, o maior profeta messiânico do Velho Testamento. É para você entender, o Senhor quer te levar a um lugar muito mais alto do que aquele que você estabeleceu para você. De repente, o Uzias que está na tua vida é um trabalho, é um carro, é uma pessoa, não sei o que é. Eu não sei o que o Senhor está preparando para tirar do teu caminho, mas eu creio que a obra do Senhor vai se cumprir na minha e na tua vida. Amém? Eu queria pedir já aos diáconos que entreguem os envelopes de dízimos e ofertas. Nós já vamos partir para dízimos e ofertas. Como a gente está na casa do Senhor, nós sabemos que a casa do Senhor precisa ter a sua manutenção, tem as contas, tem as cestas que nós precisamos comprar para doação. Os irmãos conhecem o nosso normal, que a gente não tem nada, pastorinho fica com dinheiro, todo mundo sabe disso aqui. Mas vale a pena porque está sendo gravado ali, então a gente tem que falar, nem o pastor recebe nada. Então é para a obra do Senhor, é para ajudar quem precisa. Então eu quero te pedir que você separe na sua vida o melhor. Pastor, não tenho dinheiro, não interessa, eu quero todo mundo com o envelope na mão. Todo mundo. Eu não tenho dinheiro, não tenho dízimo, não tem problema. O maior dízimo que você dá ao Senhor é a sua vida. É você tirar todo dia o seu dízimo do dia em oração, em louvor, em adoração. É você tirar todo dia um tempo para o Senhor. O maior dízimo que você pode dar ao Senhor é a sua própria vida. Pastor, eu já entreguei minha vida, mas ainda estou governando, não tem problema. Hoje você entrega ela por completo na mão do Senhor e venha trazer aqui. Eu queria pedir, enquanto o Cauã vai estar louvando ao Senhor, eu queria pedir já para vocês, venham aqui receber. Todo mundo, enquanto vocês vão separar e vai estar louvando, levanta o seu envelope. Senhor, eis aqui, Senhor, as nossas sementes nas tuas mãos. Nós estamos trazendo na casa do tesouro. Senhor, queremos te entregar, Pai, para que, Senhor, nós venhamos a ver os frutos dessas sementes. Senhor, nós não damos com objetivos
sublime trono. E aonde suas vestes te vento.
noite nós tivemos um culto ao ar livre, que também foi uma bênção. A gente, enquanto os louvores eram entoados, enquanto a palavra estava sendo dita, nós estávamos aí fora panfletando, dando o nosso, os papéis, esqueci o nome daquilo, panfleto. Os panfletos daqui com a palavra do Senhor. 2 pessoas ficaram com cartaz falando: posso orar por vocês, Jesus te ama. E nós tivemos respostas imediatas. Foram as pessoas que passavam buzinando, piscando farol, pessoas pedindo oração. Um motorista de ônibus falou: eu estou com dor, ora por mim. E na hora nós paramos e oramos por ele, e eu creio que o Senhor levou cura até ele. Nós estamos saindo. A proposta do nosso ministério, o Ministério Projeto Geração Eleita, não é ficar aqui dentro, é ser chamado daqui para fora, pregar longe daqui, pregar fora daqui, fazer com que o nome do Senhor seja aqui conhecido e apregoado em toda a cidade. Isso se dá também com os dízimos e ofertas que você traz. A gente consegue movimentar com dízimo e oferta. Pastor, para onde vai tudo? Para isso que a gente faz, para a obra do Senhor, única e exclusivamente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que esteve aqui hoje. Peço que o Senhor recompense, galardoe, que o Senhor coloque, como diz na palavra, aquela pedrinha branca na coroa de cada um, para que nós venhamos a desfrutar no reino dos céus daquilo que o Senhor tem separado para aquele que se coloca, se joga na sua presença. Aqui são algumas fotos, algumas poucas que nós tivemos de alguns serviços, corte de cabelo, pode passar, aí uma montagem, atendimento de massoterapia, as crianças brincando, os brinquedos que nós falamos, atendimento jurídico, auxílio jurídico, isenção, óculos. Nós tivemos uma demanda muito grande aqui. No próximo, você que não pôde vir, é o nosso convidado especial para estar conosco. Agora eu quero pedir para você que você se coloque de pé novamente, chamar o nosso pastor Alex, se é o preletor dessa noite. Quero chamar e honrar o nosso diaconai. Vem cá. Vai estar orando pelo nosso pastor. Vai estar trazendo a palavra. O diaconai vai orar por ele. E logo seguinte, o pastor Alex está seguindo. Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, Pai da eternidade, Senhor, príncipe da paz, Senhor. Vem aqui humildemente, meu Pai, pedir por esse ministério, Senhor, pedir pela vida dos pastores, Senhor, de cada um aqui, Senhor, que o Senhor faça morada no coração de cada um aqui nesse local, Senhor. E quem não pôde estar também, Senhor, cuide, Senhor. Cada um tem as suas tarefas, cada um tem seus motivos, mas todos nós necessitamos de Ti, Pai. Glória, Senhor, que o Seu nome seja propagado aqui pela pessoa do pastor Alex, Senhor. Faça a diferença, que cada palavra do Senhor entre no nosso coração. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus, vir correndo. E estava trabalhando, peço desculpa pelo horário. Eu tive algum problema lá no trabalho, porque eu não estava trabalhando na minha rede. Estava trabalhando em outra rede, mas pude chegar aqui a tempo. Eu ia até ligar e falar assim, vai dar tempo para eu chegar, mas conseguimos resolver o passo. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Tá legal aqui a Bíblia? Queremos usar essa Bíblia aqui na tela. Quero que a gente mostre saudando a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Sei que sempre é motivo de alegria estar aqui no púlpito do Senhor, trazendo, apregoando a palavra do Senhor. É um compromisso assim muito... posso dizer para você, é muita responsabilidade nós estarmos subindo no altar e pregando a palavra. A gente acorda o dia com aquela preocupação de nos santificar mais ainda, nos separarmos, porque a todo momento o Satanás ele tenta nos tirar do foco, seja no trabalho, seja no meio do caminho, mas a gente tem que estar ligado, né, na presença do Senhor. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 25. Atos dos Apóstolos 27. Louvado seja o nome do Senhor.
vai vir em cima, mas eu quero só ver aqui também porque. Aleluia. Tem uma. Atos dos Apóstolos 27, no capítulo 7, versículo 25. Amém? Aqui, deixa eu separadinho. Vamos ver alguns versículos. Está aqui, cadê? Já colocou? Atos 7, quem achou, diga amém? Quem não achou, diga escola dominical. Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, doutor Diego. Paulo vai nos relatar nesses versículos a história passada de Moisés. A gente não está no Antigo Testamento, não, tá? A gente está no Novo Testamento. Mas em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 25, Estevão, que era um dos 7 diáconos separados pelos precursores da igreja primitiva, no momento em que eles acharam a necessidade de que homens fossem separados para fazer a obra, para ajudá-los na obra do Senhor, porque eles já tinham muitas demandas e não conseguiam dar conta de tudo. E eles separaram 7 diáconos que conheciam a palavra do Senhor, que viviam a palavra do Senhor. Estevão era um desses diáconos. E no momento que Estevão ele está prestes a ser morto, ele faz a sua defesa. E ali estava então Saulo, que hoje é o apóstolo Paulo, que eu acredito que esse capítulo de Atos escrito por Lucas foi contado por Paulo pós-conversão. Ele deve ter, porque Lucas era mestre de Paulo, ele deve ter falado: Lucas, Estevão, na hora de morrer, ele mencionou essas palavras, sendo apologético naquilo que as escrituras sagradas do Antigo Testamento apontavam para aqueles que foram separados e fizeram a vontade de Deus. Então Estevão começa a falar de Abraão, que pela fé Abraão deixa a sua parentela e vai para uma terra a qual ele não sabia, mas Deus estava te enviando. Ele começa onde ele chega, no versículo 25, contando sobre Moisés. Ele vem contando os heróis da fé e ele chega, olha só o que ele vai dizer: e ele cuidava de seus irmãos, entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés, esteve como um estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados os 40 anos, apareceu-lhe anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse: ó Senhor, tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu gemido, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo do Senhor que lhe aparecera. Coisa linda. Grave esse versículo 35. Passa. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. E este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta, como eu a eles ouvireis. E este é o que esteve entre a congregação do deserto
como o anjo que lhe falava no monte Sinai, e como nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos largar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seu coração se tornaram no Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso quando Moisés sobe para fazer, porque Deus leva Moisés para fazer os 10 mandamentos, as 2 tábuas ali. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram na obra das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tornaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vos fizeste para adorar, eram deuses pagãos. Transportai-vos, da mitologia grega, transportai-vos, eis-vos para além da Babilônia. Estavam entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. 45. O qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse na sorte que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. 46. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. 47. E Salomão lhe edificou a casa. Só tem. Senhor, que é um raio de 100, 200 quilômetros, 500, todo demônio, roubador de palavras, seja aniquilado, amarrado, em nome de Jesus. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, o tema seria: conhecendo as limitações do tempo. A palavra de Deus vai dizer através de Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ir, há tempo de ficar, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar. Aqui eu estou acrescentando uma coisa só para relacionar no tempo. E nós, como servos de Deus, filhos de Deus, nós temos que conhecer as limitações do tempo. A história vai contar a história de um homem chamado Moisés, que foi o grande legislador do povo hebreu, do povo de Hébron, do povo que se originou, o povo de Israel. E por que eu trouxe Moisés como personagem dessa pregação? Porque Moisés, ele se enquadra exatamente nos quesitos a qual o Senhor quer falar comigo e contigo. Moisés se encaixa, aconteceu com ele exatamente o que acontece com muitas pessoas no dia de hoje. Aconteceu com Moisés. E como nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos na palavra do Senhor, amém? Porque a palavra de Deus, ela nos renova a cada dia, não é assim? E nós podemos, através da palavra do Senhor, através dos feitos, ter a oportunidade de não cometermos o mesmo erro. Ainda assim, nós venhamos a cometer um erro. Paulo vai dizer lá que o bem que nós não queremos, nós não fazemos. E o mal que não queremos, nós fazemos. Gente, eu quero trazer um tópico nessa mensagem. Quando nós falamos desse versículo não é uma deixa para que você peque. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Então eu faço o mal e se torna um inimigo de fazer mal, de pecar. Não. Paulo está querendo dizer nesse versículo que a carne, ela milita contra o Espírito todo o tempo. E a todo tempo nós venhamos a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Não porque queremos, mas porque a carne nos induz. Não é colocar esse pensamento ao bem que eu não quero, eu não faço. Aí você fica com isso e você vai acabar fazendo mal porque você acha que você pode fazer o mal, porque a palavra diz que o bem eu não faço. Não. É uma luta constante. É uma luta. Você luta para não fazer o mal, mas a gente acaba fazendo por causa da natureza humana. Então nós, como cristãos, nós temos que ter discernimento espiritual para nós compreendermos o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? O discernimento espiritual para compreender as fases da vida
e paciência para manter-se fiel a uma visão. São fatores imprescindíveis para nós alcançarmos um objetivo na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E agora sim eu começo a esboçar a mensagem. Eu trouxe como conhecendo as limitações do tempo, porque nós temos que entender que nós vivemos numa vida, numa sociedade aonde somos impostos a fazeres, obrigações, e nós temos que entender até onde nós podemos fazer, entender também quando não podemos fazer. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que não é da nossa jurisdição. O que acontece? A gente faz de maneira errada. Muitas vezes não é tempo de nós nos inserirmos em algum evento, mas nós queremos nos inserir e acabamos nos precipitando. Então Moisés, desde pequeno, ele é separado por Deus, porque todos nós aqui temos um propósito de Deus em nossas vidas, amém? Você não está vivo à toa. Eu quero que você entenda, a sua vida, ela foi escolhida a dedo por Deus. Você já é um vitorioso ao nascer. Vamos lá um pouquinho o Rian que estuda, Natan, é química, né? Que tem aqueles espermatozoides, quando o homem ele tem a relação com a mulher, é o quê? Biologia. Aí tem aquele negócio de gametas, caráter excessivo, dominante, essas coisas aí, que eu não lembro mais. Há muitos anos que eu estudo. O homem, quando ele tem a relação com os espermatozoides, ele tem uma corrida de milhões de espermatozoides até chegar ao ombro da mulher. E você ganhou a corrida, glória ao Senhor, aleluia! Você já começa a ser um vencedor ao nascer. Porque você já ganhou uma corrida de milhões. Imagina que tinha vários caras para vir para o mundo, e você ganhou esses caras todos. Tem uns que chegam empatados. Nós vamos junto, é 3, passa a minha, chegamos, então nós 3. Tem 2, tem gente que tem 5, não é assim? Então você já ganhou essa corrida, então você já começou, a sua vida é uma vitória. A sua vida é uma vitória. Então, Deus tinha um propósito na sua vitória. Deus tem um propósito na sua vida, amém? Então Moisés era inserido na família de Joquebede, mãe de Moisés. Por quê? Joquebede, ela era empregada lá, escrava do Egito, de Faraó. Onde o povo era escravo, 400 anos foi escravo, porque desde a época de José morre, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, aquela geração toda morre, e eles começam a esquecer da história, esquecem até da história de José, que foi o governador do Egito, e o povo acaba se tornando escravo, porque o povo se multiplicava dentro do Egito, e quando a gente fala faraó, foram vários faraós. Esse faraó da época de Moisés já era um faraó bem moderno, já era de outra geração, e ele não entendeu, não sabia, não tinha conhecimento, já tinha esquecido da história. E ele escraviza o povo de Deus se torna escravo, e Deus ele já envia Moisés para nascer. E aí na época havia uma matança de todos os varões eram mortos. Então Joquebede, o que ela pega? Bota Moisés num cestinho e bota para o rio, e a filha de Faraó está lá com as almas dela se banhando, encontra o menino Moisés. Era a propósito de Deus. Eu quero que você entenda que nada que acontece na sua vida é por acaso, tudo é propósito de Deus, amém? Você tem que aprender a ter discernimento espiritual, que até o mal que acontece na nossa vida é propósito de Deus, porque nada acontece debaixo do firmamento sem que Deus não tenha controle. E Moisés é colocado na família de Faraó, e a mãe de Moisés, a egípcia de criação, pede para Joquebede, olha só, nada mais, nada menos que a mãe biológica cuidasse do filho. E Joquebede já estava fazendo parte do plano de Deus, vai lá e cria Moisés. Então Moisés, ele cresce no Egito, ele mora no palácio com o faraó que todos aí viram a novela, tal, aquele faraó que prendeu o povo. Moisés cresce com ele, é irmão dele. 40 anos Moisés passa no Egito. Dos 120 anos de Moisés, 40 anos Moisés passa sendo criado. Pô, mas o cara velhão, Joquebede, porque o homem vivia muito. 40 anos era como se tivesse 20 no dia de hoje, cara. Moisés é criado até os 40 anos, ensinado até os 40 anos pela mãe dele. E a mãe dele era o que? De origem hebreia. Tem os ensinamentos hebreus. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão.
e minha irmã, nessa noite, você está no mundo, mas você não faz parte desse mundo. O teu ensinamento é dos céus através da palavra de Deus. Aleluia! Moisés, ele foi criado no Egito, ele viveu no Egito, mas ele não se corrompeu com o Egito. Ele tinha raízes familiares hebreias, porque foi incutido dentro dele através da mãe dele. Então eu quero dizer nesta noite, o salmista vai dizer: tenha prazer na lei do Senhor, medita nessa lei dia e noite, tenha raízes de Cristo Jesus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E Moisés foi um homem de muito triunfo em sua trajetória. Nós temos que dar o braço a torcer. Nós conhecemos a história de Moisés, temos que aprender a discernir o tempo que estamos inseridos. E aí a minha mensagem começa no capítulo 7, no versículo 25. Bota para mim. Olha o que vai acontecer. Atos 7, 25. Não tira não, deixa aí. Aqui eu não estou enxergando nada. Não vou nem abrir aqui que eu não estou enxergando nada. Quando você botar, diga bem. Porque é a menor vibração que eu tenho. Amém. Atos 7, 25, amém? Está já? Então vamos lá. Ele cuidava de seus irmãos, entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais uns dos outros? 27. E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Vocês estão falando com Moisés. Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Para aí. Moisés tinha visto o egípcio maltratando um dos seus irmãos, o povo, e ele mata aquele egípcio. Vai intervir e mata. E esses camaradas aí estavam escondidos, estavam vendo. E Moisés enterra aquele egípcio. Já viu quando você faz a besteira, olha para um lado e para o outro? Ninguém viu, mas sempre tem alguém que está vendo. A palavra de Deus diz que há uma nuvem de testemunha. Aleluia! Deus está sempre vendo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E Moisés, sabendo que era Moisés, quantos aqui tem promessas e propósitos? Levanta a mão. Todos aqui chegaremos a um lugar, porque um dia Deus prometeu. A um Deus falou: você vai trabalhar com casais. A outro Deus falou: você vai trabalhar com criança, você vai trabalhar com isso, você vai trabalhar com aquilo. Cada um tem uma promessa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: entre a promessa e o propósito e o cumprimento deste, há um caminho a ser percorrido. Aleluia! Há um caminho, meu irmão, minha irmã, a ser percorrido. Nenhuma etapa deve ser queimada. Aí eu falo: nós temos que aprender a discernir o tempo que estamos inseridos. Moisés quis ser Moisés na hora em que ele tinha ainda que ser Moisés, filho de Jequebede. Ele ainda estava em fase de crescimento espiritual. E o que aconteceu? Ele não foi reconhecido, porque não era tempo dele ser reconhecido. O que eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite: conheça as limitações do tempo. Entenda o tempo a qual o Senhor estabeleceu na sua vida. Muitos já chegaram ao tempo, mas não entendem que o tempo chegou. Mas esse tempo passa, pastor Davi. Tem uma hora que o tempo também passa. Como a palavra diz em Mateus: passará os céus e a terra. Deus, ele não vai ficar te esperando até você querer, porque o livre-arbítrio é nosso. Deus não vai ficar esperando a mim e você querer um crescimento espiritual, querer sair do leitinho espiritual e crescer. Ele vai passar. Deus disse que não passe de nós o teu Espírito, e que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, se não seja preciso que se levante, porque Deus levanta uma outra geração. Se nós fazemos procrastinando aquilo que Deus tem para a nossa vida, levanta outra geração. Então, nós temos que conhecer as limitações do tempo, quando não é tempo e quando também é tempo, amém? Então Moisés vive 120 anos de vida, e sua vida foi dividida em 3 períodos. Nos primeiros 40 anos, sendo cuidado no Egito por sua mãe e aprendendo na escola egípcia.
Deus nunca te coloca em uma guerra sem antes te capacitar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você acha que foi à toa que Deus colocou Moisés no Egito? Não. Deus tinha um propósito de resgatar o seu povo do Egito. E como é que você vai resgatar, você vai guerrear contra o inimigo se você não conhece a estratégia do inimigo? Como é que você vai fazer uma missão se você não conhece as diretrizes da missão? Eu falei aqui, Eclesiastes diz: há tempo para tudo, há tempo de comer, há tempo de trabalhar, há tempo de orar, há tempo de adorar o Senhor, há tempo para tudo. A pastora, ela pregou aqui, Marta e Maria, louvado seja o Senhor. Ela pregou numa revelação, mas nem tudo que a gente ouve, a gente vai concordar. Ela falou de Marta que não despreza Marta, a gente tem que trabalhar sim na presença do Senhor, mas Jesus falou para Marta: melhor é o que Maria está fazendo agora. Sabe por quê? Jesus falou: agora eu estou ensinando, agora eu estou falando, agora é tempo de me ouvir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter esse discernimento, temos que trabalhar para o Senhor, temos, mas às vezes nós temos que ter o tempo de aprender com o Senhor também. Não é pegar a flor que tem que só fazer, não, senão você não aprende, senão você não cresce, senão você não vai chegar aonde Deus quer na sua vida. Temos ensinamento, é a hora, tem escola dominical, você tem que vir na escola dominical. Ah, mas eu estou trabalhando, não, é a hora da escola dominical, você tem que estar na escola dominical. Eu estou trazendo esse discernimento para que muita gente, o Espírito Santo de Deus, e como o Senhor falou, muitas pessoas não entendem. Nós somos responsáveis pelo que falamos, e muitas pessoas não entendem o que falamos. É razão e emoção. Nós temos que ter um discernimento. Quando é tempo de estar nos pés do Senhor? Hoje nós estamos louvando e adorando ao Senhor. Não é tempo de cultuarmos ao Senhor? Quem não está aqui por uma outra razão está errado, porque hoje é o dia que nós deveríamos estar cultuando ao Senhor. E esse tempo está passando. Esse tempo está deixando de acrescentar a nossa vida como servos e servas de Deus, não só aqui, mas como em outros lugares da face da terra. Então nós temos que ter discernimento daquilo que a gente faz na obra do Senhor. Então Deus, ele capacita Moisés, ele coloca Moisés no Egito, porque ele tinha um propósito na vida de Moisés. Vocês entendem que quando Jefité, ele foi expulso lá da Gileade de seu pai, pelos seus irmãos, ele é expulso e ele aperfeiçoa a arte de guerra. E quando os amonitas, eles estão numa guerra contra o povo de lá de Jefité de Israel, o povo chama ele. Naquele tempo não era tempo de Jefité ficar no povo, era tempo dele sair. Ele aperfeiçoou com homens levianos, mas ele aperfeiçoou a arte de guerra. No momento certo, Deus chama ele de volta para cumprir aquele propósito a qual Deus tinha estabelecido na vida de Jefité e ele só para o povo. Então eu quero que você entenda que há momentos que nós vamos ter que sair, há momentos que nós temos que nos retirar, há momentos que nós não temos que colocar o pé em medidas, temos que esperar o tempo e o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E na segunda parte, Moisés, ele passou no deserto, porque uma atitude dele precipitada fez com que ele tivesse que fugir da presença de Faraó, porque Faraó descobre que ele mata um dos seus súditos. Faraó descobre que ele é um assassino por se precipitar. Se Moisés ele não tivesse feito justiça com as próprias mãos, ele não teria sido descoberto pelos seus próprios irmãos. A palavra de Deus vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Deus é o nosso justo juiz. Quando nós tentamos nos justificar, Deus ele não nos justifica, amém? Então vamos entregar nossas guerras, entregar nossa vida, entregar o nosso ser ao Senhor. E ele tem que fugir. E ele vai passar a segunda fase da vida dele no deserto, cuidando de ovelhas, cuidando de animais. Ele casa com a filha de Jetro, aí ele constitui família. E na terceira fase, no terceiro ciclo de Moisés, Deus manda que Moisés volte novamente da onde eu acredito que ele não deveria ter saído, porque ele saiu por se precipitar, amém? Quantas das vezes nós nos precipitamos na obra de Deus e, mais uma vez dizendo,
procrastinamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Outras das vezes nós nos precipitamos, posso dizer por mim, temos atitudes que não é no tempo certo, no momento certo, e atrasamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E uma coisa que era para ser em 20 dias, em 2 anos, assim como o povo de Israel era para ficar 40 dias no deserto, o povo ficou 40 anos, porque não entendeu o propósito de Deus na vida dele. E com Moisés não foi diferente. Moisés não entendeu as limitações do tempo. Para Deus te usar, Ele vai te forjar naquilo que Ele quer te ensinar. Então hoje, nesta noite, está falando para você: faça a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Faça a minha vontade. Nas 3 fases de vida de Moisés, na primeira fase ele foi um rei, um príncipe, teve tudo do bom e do melhor, mas por uma atitude errada ele teve que fugir, ele teve que se contentar como fugitivo. Para na terceira fase, então Deus vai: a minha obra que eu comecei na sua vida, Moisés, ela terá que ser cumprida. Moisés foi da riqueza do palácio à escassez do deserto. Temos que aprender a nos mover e acreditar na vontade de Deus em nossas vidas. Aleluia! Nós temos que acreditar que o governo da nossa vida pertence ao Senhor. Amém? E somente permanecer e fazer aquilo que Ele nos condiciona e nos proporciona fazer. Abre para mim Filipenses 4, 10, minha querida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4, carta de Paulo aos Filipenses 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança, depois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no 13 ele vai falar: mas posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Em todas as fases de nossas vidas, nós temos que aprender e conhecer as limitações do tempo nas nossas vidas, porque o Senhor é fiel. Não é deserto, não é tribulação que vai tirar o propósito, o foco daquilo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Mas mais uma vez, entre a promessa e o propósito, há um caminho a ser percorrido. Aleluia! Há um caminho e é regra para Deus. Esse caminho nós vamos ter que percorrer. Eu aprendi uma frase com a minha esposa: quem não planta no início tem que plantar quando? No final. Quem não planta no início terá que plantar no final. Entre o propósito e a promessa tem esse caminho a ser percorrido. Davi, antes de ser rei de Israel, ele estava lá no campo cuidando dos gados, das ovelhas do seu pai. E quando chega o momento dele, Saul vai tentar colocar a armadura. Mas você, moleque, você vai matar o gigante? Ele: eu já matei o leão, eu já matei o urso, eu já sou forjado na presença de Deus. Porque Davi já sabia quem ele era, porque Davi sabia que estava cumprindo o tempo determinado de Deus na vida dele. Aleluia! Já estava sendo capacitado por Deus. Ele não queimou etapas. E quando chegou a hora de matar o gigante, ele mata o gigante. Essa mensagem, irmão, é para que você entenda: não queima etapa. E todo gigante que se levantar na sua vida, ele vai ser abatido. Aleluia!